Sabe aquela pessoa que não precisa abrir a boca e você já olha pra ela e pensa, tá tudo bem? Que no bom dia você já percebe se as coisas estão fora do eixo? Então, esse nível de intimidade, você tem com você? Aceita um chá de coragem? Gente, eu ouvi esse termo do Renato Nogueira há um tempo, numa aula que eu fiz, eu já nem me lembro onde, e que eu achei fantástico. O termo é autointimidade. A ideia da autointimidade é que seja um termo mais abrangente, mais complexo do que autoconhecimento. O autoconhecimento seria essa coisa mais racional, mais cabeça. E a autointimidade seria algo mais complexo. Aquilo que abarca o que eu sei, o que eu sinto, o que eu intuo, o que eu percebo. Tem uma base das filosofias africanas muito forte, vem das filosofias africanas, e é um convite a perceber a si mesmo e a si mesma com integridade e com inteireza. E eu amo fazer essa pergunta para as pessoas, assim, como você percebe a si mesmo? Como você se ouve, gata? Como é que você se escuta? Como é que você sente que as situações estão batendo em você e como você vai criando estratégias para lidar com elas, sabe? A ideia de que o mundo não vai abalar a gente, que a gente vai chegar no momento de ai, eu já sei tudo sobre mim, não preciso mais pensar sobre mim, é uma falácia. Ninguém vai te ensinar tudo sobre você. Não vai chegar um momento em que você vai saber todas as informações sobre quem você é, sobre as suas atitudes. Mas eu acho que a gente aprende pouco a prestar atenção nas coisas, sabe? Eu acho que a gente é muito interessante. Tipo, muito. Quanto mais eu estudo psicanálise, quanto mais eu estudo a mente humana, neurociência, mais eu quero estudar. Mais eu olho para isso, caraca, como isso é genial. Porque nós somos muito interessantes. E você não precisa estudar nem psicanálise, nem neurociência para você perceber o quanto você é interessante. O quanto existem coisas sobre você que você não sabe, que você não conhece, que você não intui, que você não sente. Essa percepção de como que eu lido com determinadas situações, como que essa ou aquela situação me abala, como que o meio influencia o que eu tô sentindo, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, como é que ela fica pra você? Eu falei aqui que a chegada dos 40 anos tem me trazido muitas coisas boas e que eu tenho ficado mais em paz com as minhas esquisitices. E para ficar em paz com as minhas esquisitices, eu tô aprendendo a ouvi-las, a percebê-las, sabe? A parar de brigar com as minhas esquisitices, a parar de achar que eu tenho que me encaixar na determinada forma e simplesmente prestar atenção. Como que sou eu nessas situações? Como que sou eu nesses lugares? Como que eu tenho sentido e vivido a vida? É muito doido parar pra pensar nisso e tem sido um aprendizado muito gostoso, pra ser bem sincera, de coisas que eu antes não sabia sobre mim que agora eu sei. Assim, se você tem filhos, ou se você convive intimamente com alguém, tem uma relação longa, você já tem alguma noção da pessoa, sabe? Você já começa a olhar e falar, esse humor, certeza que ligou pra mãe hoje. Ou, o que aconteceu? Você não dormiu bem essa noite, né? Tá com a cara de que não dormiu bem. Você já sabe que se a pessoa não dormiu bem, a pessoa sente isso. Se a pessoa conversa brigou com a mãe ou com o irmão, ela fica um determinado humor. A gente vai conhecendo. Mas esse exercício de ler o outro, de sentir o sentimento do outro, de perceber com o corpo inteiro o outro, a gente não faz sobre a gente. E eu tenho feito e tem sido muito libertador. Tenho descoberto coisas sobre mim que eu não sabia. Sabe, assim, eu tenho percebido, por exemplo, que eu tenho sim um limite nas convivências sociais, que eu amo gente, eu amo conversar e que tem um preço. Então, se eu vou ver muita gente, se eu vou estar num lugar que eu vou conversar com muita gente, depois eu vou precisar de silêncio. Eu vou precisar ficar bem quietinha, eu vou precisar botar meu tapa-olho, deitar na minha cama e ficar, ó,
E isso é só o que eu vou precisar, isso não é nem bom nem ruim, é quem eu sou. É o que o meu corpo pede, é o que eu já aprendi a notar sobre mim. Eu já percebi, por exemplo, que quando eu tô frustrada, eu normalmente vou sentir raiva. Inclusive, eu já percebi que a minha primeira reação a quase qualquer desagrado nessa vida é raiva. Eu quero brigar, eu quero botar dedo na cara, eu quero mandar merda, eu fico impaciente. E aí perceber isso tem me dado uma liberdade de ouvir. Quando eu comecei a trabalhar com não violência, eu acho que a coisa mais libertadora pra mim não foi pensar na relação com o outro. Foi pensar na relação comigo mesma, sabe? Entender que cada sentimento que aparece, que me visita, ele tem uma mensagem pra me passar sobre mim. Foi muito interessante, porque eu que sempre senti muita raiva e ficava só na raiva, eu não conseguia saber o que a raiva estava escondendo, o que a raiva estava cobrindo, o que a raiva estava protegendo. Você pensa a raiva como uma capinha que ela tá sempre guardando um outro sentimento por baixo. Sei lá, angústia, frustração, medo, tristeza, tem alguma coisa que tá te deixando com raiva. E eu sempre ficava com raiva e eu ia brigar e eu ia falar que eu não deveria ter raiva e eu não conseguia entender. E esse exercício que antes eu chamava de autoconhecimento e que eu acho que o nome que o Renato Nogueira me trouxe faz tanto mais sentido, que esse exercício de autointimidade tem me feito ficar mais íntima da minha raiva. E ficar íntima da minha raiva tem sido muito legal porque eu vou entendendo o que é que ela quer me dizer. Por que é que ela apareceu? O que é que eu tenho que olhar? Que sentimento é esse que ela não está me mostrando? Do que é que eu estou me protegendo? O que é que eu queria tanto, tanto, mas tanto, que eu tô com vontade de gritar por isso? O que é que eu tô achando que tá sendo tão ameaçado no que eu quero que eu tô com vontade de gritar para proteger? Sabe, sair da resposta automática que a gente tem para tudo e ir uma camada um pouquinho mais funda e dar uma mergulhada, sair da espuminha e dar uma mergulhada e falar, poxa, mas ok, eu fiquei nervosa, mas por quê? O que eu queria quando eu fiquei tão nervosa assim? A intimidade, ela permite que a gente faça essa pesquisa com a convivência, com a intuição. Não é sobre só a cognição, entendeu? É sobre mais que isso, é sobre como o corpo reage. É sobre aquela coisa que eu ainda nem sei nomear. Ainda não chegou a virar palavra, mas é sensação. E eu vou ouvir essa sensação, e eu vou respeitar essa sensação, e eu vou entender essa sensação, e eu vou perceber que essas sensações e tendências, e esse meu jeitinho, ele não me faz menos merecedora de amor, de carinho, de respeito. A gente fala tanto de autonomia, a gente fala tanto desse poder sobre a gente mesmo, a gente busca tanta autonomia na nossa vida hoje em dia, né? E quanto menos eu me conheço, menos autonomia eu tenho. Sacou? Porque quanto mais eu percebo quem eu sou, como eu funciono, mais eu tenho capacidade de fazer escolhas que fazem sentido para quem eu sou. Escolhas que cuidam do que é importante para mim. Escolhas que às vezes me dão uma barrada. A intimidade comigo mesma tem me feito perceber, por exemplo, que eu sou uma pessoa que tem uma tendência absurda a assumir 500 mil funções, a achar que eu dou conta de absolutamente tudo, a lotar a minha agenda, a não sentar para descansar. Tem uma história na minha vida a respeito disso. Eu aprendi a não relaxar. E aí, sabendo que eu aprendi a não relaxar, eu tenho relaxado intencionalmente. Eu não tenho brigado com isso, eu não tenho falado, mas eu tenho que virar uma pessoa tranquilona. Não, eu não vou ser tranquilona do rolê, eu já sei disso. Ok. Mas eu posso, de propósito, falar, nossa, hoje eu não quero fazer nada, eu quero só ler uma bobagemzinha, um livro bem romancezinho, bem novela. Hoje eu quero assistir uma série que não me faça pensar. Hoje eu quero só existir, intencionalmente, porque no automático eu não vou fazer isso. É a intimidade comigo que me faz perceber essa carga que eu tenho e me dá possibilidade de escolher como eu vou lidar com ela. Tem um ditado popular que diz que para quem só tem martelo, qualquer objeto é prego.
A ideia é a gente ir percebendo que martelo é esse que eu tenho. E será que é o martelo? Que é o necessário nessa situação aqui? Será que não existe nenhuma outra ferramenta? Será que eu não posso aprender nenhuma outra ferramenta? Quanto mais intimidade eu tenho comigo, mais eu vou percebendo que, olha, essa ferramenta aqui eu quero aprender. Vou pegar no começo ela meio torto, meio sem jeito, mas eu posso aprender. E pode ter situações que eu olho e falo, não, isso não é pra mim. Eu não vou chegar nesse lugar. Eu sou uma pessoa muito intensa. Muito intensa. Muito. Eu não sei fazer as coisas mais ou menos. Ou eu quero muito ou eu não quero, sabe? Ou eu vou querer tudo ou eu não vou querer nada. Eu tenho uma tendência muito forte a ser muito apaixonada nas minhas conversas, nas minhas falas, a falar as coisas com muito brilho no olho, com gana. E por um tempo eu me senti muito inadequada com isso. E eu quis muito me encaixar no Menos é Mais, sabe? Eu quis muito me encaixar nessas pessoas que falam de maneira polida, que tem uma voz mais tranquila, mais calma, mais pausada. E só de pensar eu já tô nervosa, porque eu não sou essa pessoa. E a intimidade comigo mesma tem me feito perceber que, pois é, essa é uma ferramenta que eu não vou e não quero utilizar. E que eu posso, sim, lidar com a minha intensidade de uma forma que não machuque o outro, eu posso lidar com a minha intensidade de uma forma que não me prejudique. Existem momentos, sim, que eu preciso dar um contorno pra mim mesma, senão eu saio atropelando o mundo. Mas eu não vou virar outra pessoa, entende? E tem muitas qualidades nessa Elisama. É um exercício de equalizar essa intensidade inteira com as situações, de entender o momento que é martelo, que eu vou usar o martelo que eu sempre soube usar, no meu caso a briga, e o momento que não, é o momento de ter uma conversa, um diálogo. Eu já falei aqui, eu repito que eu trabalho com não violência e amor com diálogo porque eu preciso. Boa mesmo, eu sou de briga. E eu tô aprendendo a lidar com outras coisas. E é inclusive a intimidade comigo mesma que vai percebendo que eu sou muito boa de briga. Mas eu também sou muito boa de acolhimento. Eu também sou muito boa de conversa. Eu também sou muito boa de gargalhada. Eu também sou muito boa de colo. Eu sou muito boa de muitas coisas. E acho que esse é um outro ponto que quando a gente se permite ter intimidade com a gente conquista. Que olha pra gente com mais complexidade. Com mais respeito à nossa complexidade. Sabe? A gente deixa de ser uma figura 2D. Ah, eu falei isso porque eu sou nervosa, eu falei isso porque eu sou irritada, eu falei isso porque eu sou... Eu não falei porque eu sou tímida. Eu falei isso porque eu sou, porque eu não sou. E você começa a se perceber de uma forma mais complexa. Existem situações em que eu sou um tsunami. E existem situações que eu sou um lago, tranquilão. São muitas? Não. Mas existem. A questão é, a gente não é uma coisa só. Quanto mais eu me aprisiono em uma coisa só, menos eu me conheço, sabe? Menos eu me sinto, menos eu me percebo. E aí esse meu convite para você, quando eu falo de autointimidade, é um convite para você se perceber com afeto, com muita curiosidade. Muita. Quanto mais certeza você tiver sobre você, mais distante você tá de quem você é, cara. Faz isso com você, não? Porque você é legal, você é interessante. Você também é enlouquecedor e enlouquecedora, tá? Você também sabe ser muito chata. Você também sabe ser invejosa. Você não é um alecrim dourado. Sinto muito te informar. Tem um monte de coisa difícil em você, Diacho. Um monte. Mas também tem um monte de coisa legal. E quanto mais eu vou percebendo as coisas difíceis e as coisas legais, mais eu vou aprendendo a lidar com elas. Mais eu vou aprendendo a contornar os campos minados. Mas eu vou aprendendo, inclusive, a orientar quem se aproxima de mim. Quanto mais íntima eu sou de mim, mais possibilidades eu tenho para contar para quem se aproxima de mim que, olha, isso é importante para mim. Isso aqui eu consigo negociar. Putz, isso aqui eu não estou disposta a negociar. Olha, isso aqui é um ponto que eu estou trabalhando em mim. Eu sei que é uma dificuldade e eu estou aprendendo a lidar com ela. Sabe? Quanto mais eu sei sobre mim, quanto mais eu sinto sobre mim, mais eu tenho pra conversar e pra trocar com o outro.
Quando eu era criança, a gente tinha meus pais e os adultos ao meu redor tinham uma fala muito ruim sobre a curiosidade. Não sei se era assim na sua infância, mas a curiosidade era algo muito rechaçado. Ei, menina curiosa. Parecia um xingamento, sabe? Curiosa, se a curiosidade fosse algo ruim. E eu tô te convidando a resgatar essa curiosidade sobre você. A se interessar sobre você. Da próxima vez que sair aquela fala que até você estranha, você fala, meu Deus, como que eu falei aquilo? Se pergunta genuinamente, por que será que eu falei aquilo? E o quanto determinados ambientes e situações interferem no que eu falei e como eu falei. Porque veja, gente, é por isso que se conhecer e se ser íntimo de você é muito legal. Porque você vai percebendo que, inclusive, as situações, elas interferem diretamente nas suas reações. Elas interferem indiretamente, ou interferem diretamente nas suas opiniões e no seu jeito. Quanto mais intimidade você tem com você, mais você descobre isso. Eu, por exemplo, eu tenho uma tendência muito grande, eu me irrito muito com barulho. Eu ouço barulho que ninguém tá ouvindo, eu tô ouvindo, sempre, e eu fico muito irritada com barulhos. E eu já sei que, se eu estou ouvindo um barulho, sei lá, um portão apitando lá longe que ninguém tá ouvindo, qualquer coisa, eu vou ficar muito mais irritada. E a minha tendência é ser impaciente com todo mundo perto de mim. E aí eu já começo a cuidar de mim mesma quando eu tô ouvindo barulho, sabe? Eu já percebo que, opa, as pessoas vão falar comigo, eu vou estar mais impaciente com elas, mas não é nem com elas, é o barulho. Você vai se percebendo. Eu li uma pesquisa, e eu não vou lembrar os detalhes, mas que ela falava sobre o quanto o ambiente interfere, as sensações interferem nas suas opiniões. E era assim, eles colocaram um grupo de estagiários universitários para julgar uma determinada situação. Eles tinham uns critérios lá e as notas que eles davam para determinada situação. Para um grupo, eles colocaram numa sala normal, limpinha, organizada. Em outro grupo, eles colocaram em uma sala que eles soltaram um cheiro ruim, tipo um cheiro de peido, sabe? Na sala. E eles compararam depois as notas. As pessoas que estavam na sala com o cheiro desagradável, elas deram notas consideravelmente mais baixas do que as pessoas que estavam na sala sem cheiro nenhum. Porque o ambiente influenciou em como elas estavam se percebendo e sentindo e nas notas que elas davam. Gente, existem pesquisas que falam sobre os juízes, que os juízes que julgam causas, revisão de pena, etc e tal, que eles têm uma tendência muito maior a aprovar as primeiras audiências, porque eles acabaram de chegar, eles são tranquilos, e as que ali depois do almoço, por quê? Porque tiveram uma pausa e descansaram. Que no meio da manhã ou no final do dia, a tendência de julgar negativamente é muito maior. E não é porque ele é gente ruim, é porque ele é humano. Ela é humana. Quanto mais eu percebo como eu estou e como o mundo interage comigo e eu interajo com o mundo, quanto mais eu tenho intimidade nessa troca, quanto mais eu me ligo, sabe? Em como o mundo toca em mim, como eu toco o mundo, mais eu tenho liberdade para escolher como eu vou fazer isso. Ou, nas situações que eu percebo que eu nem consigo escolher direito, eu consigo criar ferramentas para lidar. Como é o caso do... Nossa, o barulho me irrita muito. Dia desses, a Helena me pediu... Foi a Helena ou foi a Miguel? Acho que foi a Helena. Ela queria muito uma coisa, ela tava me insistindo. Eu tinha chegado de viagem, eu tava muito cansada. E eu chamei ela e falei, filhota, deixa eu te explicar uma coisa. Eu trabalhei muito hoje. Eu passei muito tempo no aeroporto, o voo atrasou. Nesse humor que eu tô aqui, a minha tendência a te dizer um não, ela é muito alta. Então não é muito esperto da sua parte vir puxar esse assunto com a mamãe hoje. Se você quiser, a gente conversa. Mas eu sei que eu estou menos aberta a gente ter uma troca legal agora. Você não quer deixar pra gente conversar amanhã, quando eu acordar? Vou estar com o melhor humor, vou estar na situação melhor. Ela fez, né? Eu, então. E ela já aprendeu também a me perceber, porque a intimidade, quando a gente tem intimidade com a pessoa, que você fala, ixi, não tá no bom horário de conversar com essa cara dali, não. Hoje vai dar ruim. Ela também já percebeu. Entendeu? Então, assim, se eu me percebo,
eu consigo, inclusive, cuidar das minhas relações de um outro lugar. Porque eu consigo orientar o outro. Você percebe que em momento nenhum eu tô falando pra você virar outra pessoa. Em momento nenhum eu tô te dando uma lista de características, habilidades, sentimentos, sei lá o que você deve se encaixar, onde você deve se encaixar, de quem você deve ser. Eu não tô te entregando isso. O meu convite não é pra você transformar quem você é. O meu convite é pra você aprender a lidar com quem você é, entendeu? Não adianta se você tá, sei lá, queria muito o Rei de Ouros. Se só veio a Dama de Copas e outras cartas na sua mão, é com essas que você vai aprender a lidar. Que jogaço você pode fazer com essas cartas? Se você cria intimidade com elas e com você e com o jogo, sabe? É isso. Meu convite aqui, a conversa corajosa é você prestar atenção em você. É você ter curiosidade sobre quem você é. É você desenvolver consigo mesma uma intimidade muito genuína. A intimidade que não é uma relação em que tudo é lindo, tudo é flores. A intimidade inclusive, nos mostra um momento de afastar. Um momento de ficar quieta, um momento, sabe? De ir dançando com a vida. Então, tô te convidando a dançar, a se tirar pra dançar com a vida. Aí percebendo como que você lida com a vida, como a vida lida com você, como a vida te toca, como você toca a vida, como você toca o outro. Quanto mais intimidade você tiver com você, amor, mais gostosinho vai ficar viver. Juro que vai. É isso. É o nosso papo de hoje. Até o nosso próximo episódio. Lembra de mandar pra aquela pessoa. Aquela que você lembrou dela agora. Eu sei que você lembrou. Eu sei que já passou na sua cabeça. Você já pensou assim, nossa, tal pessoa precisava ouvir isso. Então, manda pra ela pra vocês conversarem depois. Beijo e até o próximo.